Se você acha que Bitcoin é arriscado demais, você está condenado à pobreza. Se lá em 2017 eu tivesse estudado de verdade e não tivesse medo de Bitcoin, hoje em dia eu poderia já estar muito mais tranquilo patrimonialmente. Infelizmente, eu era burro naquela época, né? E eu paguei o preço da minha burrice e do meu medo. Muitos NPCs deixam de ser maximalistas ou deixam mesmo de comprar Bitcoin porque tem medo. E esse medo muitas vezes é sem sentido, mas é alimentado aí pela mídia, pelos influencers do Legacy, né? Que em grande parte aí são proxies dos bancões e das corretoras, né? E aí eles ficam tentando vender bolsa de valores, bostileira, renda passiva, de dividendos em moeda real que não vale porcaria nenhuma. Enfim, isso aí acaba afastando muitos noobs do Bitcoin e principalmente do maximalismo de Bitcoin. E condena eles à pobreza e à exploração patrimonial, seja aí via impostos, seja via câmbio ou inflação, né? Basicamente seu patrimônio aí fica à mercê de um país altamente instável e inseguro como o Brasil. Inclusive, até, eu não sou particularmente contra você investir na Bolsa de Valores americana. Lá tem empresas interessantes, tem um negócio interessante, tem uma economia com potencial interessante. Só que assim, você investir no Brasil, dentro do Brasil, com Drex, com petismo há 20 anos no poder, sinceramente, é loucura, tá? Eu acho isso muita loucura mesmo. Mas esse não é o foco do meu vídeo. Eu quero aqui refutar alguns mitos e desinformações que são propagadas em torno do Bitcoin e acabam impedindo muita gente de adotar o ativo supremo, né? Seja aí como reserva de valor, de maneira ali, um percentual do patrimônio, ou mesmo, enfim, impedem as pessoas de chegarem no Bitcoin, ou não entenderem, ou terem medo, ou colocar aquela alocação diversificada e não sei o quê. Mas afinal de contas, por que os NPCs têm medo do Bitcoin e querem diversificar ali em bolsas de valores, em ações, dividendos, fundos imobiliários, né? Quando eu era estagiário lá no banco, eu atendi os aposentados do INSS no autoatendimento e eu percebi que muitos deles precisavam de ajuda para sacar a aposentadoria, né? Claro, eu ficava lá atendendo, eu era iniciante, novato, ajudando os velhinhos a fazerem saque da aposentadoria. E aí eles não entendiam como funcionava o caixa eletrônico. Então eu me dispunha a ensinar eles, já que o processo para fazer o saque e consultar extrato não era tão difícil e dessa forma, se eles aprendessem, né, eles poderiam cuidar das suas contas e sacar sozinhos e não precisariam ficar me esperando, né, para eu ajudar eles. Mas eu descobri que os velhotes estavam copando muito forte, né, eles estavam inventando uma narrativa falsa de que não sabiam, porque na verdade eles tinham medo de mexer no caixa eletrônico, né, e não era totalmente desconhecimento ou desinformação, eles simplesmente tinham medo de mexer no caixa eletrônico. Eles insistiam que eu fizesse todo o processo por eles. Eles não tinham coragem de fazer o saque no caixa eletrônico, de tirar o extrato, eles tinham medo da máquina travar, do dinheiro sumir, né? Eles tinham medo de qualquer coisa desse tipo acontecer. Bom, o bolso é a parte mais sensível de um homem, então é natural que nós tenhamos medo de perder dinheiro e hesitamos diante aí de novas oportunidades ou de coisas novas, né? Por exemplo, esses velhotes, para eles, né, passaram boa parte da vida aí sem tocar no caixa eletrônico. Para eles, o caixa eletrônico era uma coisa nova e tinha a ver com o dinheiro deles, então eles tinham um medo, eles eram desconfiados, eles suspeitavam daquilo ali. E acaba que tem muita gente que sente isso pelo Bitcoin, tá? Eu só me tornei maximalista de Bitcoin depois de ter lido aí uns 5, 6 livros por aí. E foi um processo que levou vários meses até eu me tornar convicto e confiante, né? E acabar vendendo ali tudo que eu tinha ali de ações, fundos imobiliários, que eu tinha acumulado desde 2022. E também eu tive que aprender, né, toda a mecânica ali de fazer transferência, sacar, mandar pra carteira, criar carteira de maneira segura, não sei o que, comprar Bitcoin com KYC, sem KYC. Aliás, eu já ensinei sobre comprar Bitcoin sem KYC, o melhor jeito possível, né, num texto lá do Substack, Guia Secreto, como comprar Bitcoin do jeito certo. Se você quiser ver esse tutorial, é um tutorial escrito, gratuito, né, um passo a passo, eu vou deixar o link no comentário fixado, né. O jeito, a meu ver, é o melhor jeito de comprar Bitcoin sem KYC atualmente, né. No futuro pode ser que mude isso. Tem uma outra forma também que eu uso que é muito interessante, mas, enfim, esse não é o tema desse vídeo, né. Os noobs têm muito medo de hackeamentos e erros operacionais. E a autocustódia de Bitcoin realmente exige bastante responsabilidade. A princípio não é acessível pro normie, que precisa estudar um pouco, praticar, ter convicção, né, para que ele possa pôr um valor relevante lá dentro do Bitcoin, né. Uma coisa é você comprar 100, 200 reais por mês em Bitcoin, outra coisa é você pegar lá que você tinha 50, 100 mil reais em bolsa de valores, vender tudo e colocar tudo em Bitcoin. Obviamente exige todo um processo aí que leva um tempo até você adquirir convicção, confiança e até você aprender de fato a fazer autocustódia segura. Eu acho que esse medo é natural, mas o quanto antes você se livrar dele, melhor, né? Para que você não perca tempo e nem dinheiro, né? Porque toda vez, todo mês, todo ano que passa que você não acumula Bitcoin, você está realmente ficando mais pobre, né? Basicamente, em termos de BTC, o seu patrimônio tá caindo pela metade, tá perdendo metade do valor todo ano, né? O Bitcoin dobrou em 2023, dobrou em 2024, 2025 tá subindo pra caralho. Então é melhor estudar o quanto antes e perder o medo o quanto antes.
E para entender o medo de Bitcoin, eu gosto de diferenciar alguns tipos de medo. Tem o medo que vem do desconhecimento técnico e operacional, e tem o medo que vem da volatilidade do preço do Bitcoin, que eu diria que é um medo financeiro. Então eu vou desfazer esses medos, vou explicar um pouco os fundamentos técnicos aqui, a questão financeira, para poder desfazer esses medos, né? Ou pelo menos dar o princípio aí para que você possa pesquisar, estudar e desfazer esses medos, caso você tenha, né? Uma das primeiras coisas que muitos NPCs perguntam quando se fala sobre Bitcoin é o seguinte: e se o dono Satoshi Nakamoto aparecer e levar tudo de todo mundo? Né, uma vez me fizeram essa pergunta quando eu tava comprando Bitcoin em 2022, um colega do banco perguntou isso pra mim. Né, tá, mas e se o dono aparecer e sacar tudo, né? Você não... E aí ele colocou essa pergunta assim em tom de meio suspeito isso aí, né? Meio estranho. Essa dúvida, ela é uma dúvida bem de noob e demonstra um desconhecimento sobre os aspectos básicos de como funciona uma blockchain, né? E principalmente a blockchain do Bitcoin. A pressuposição de que existe a possibilidade técnica de ter um dono do Bitcoin capaz de controlar endereços e moedas, isso aí é desinformação, é desconhecimento básico. Esse questionamento não faz sentido porque o Bitcoin é uma rede descentralizada e não tem ninguém que tenha controle de fato sobre endereços ou sobre a rede, né? É como você dizer assim, e se o dono da internet aparecer e apagar a internet, né? Se você entende que a internet é uma rede descentralizada com computadores espalhados no mundo todo, servidores espalhados no mundo todo, você entende que não tem como alguém controlar a internet, a não ser que ele controlasse milhões, centenas de milhões de computadores no mundo todo, né? E isso é impossível, isso é tecnicamente impossível, tá? E mesmo algumas críticas mais elaboradas, por exemplo, sobre os pools de mineração, ignoram que, na verdade, os pools de mineração, né, a chamada centralização da mineração nos pools, na verdade é uma enganação, porque os pools de mineração são associações de mineradores diferentes. Um pool de mineração não é uma entidade centralizada que comanda tudo, né? É basicamente uma administradora que organiza uma cooperativa com associados para minerar Bitcoin. Então eles só participam ali daquele pool porque tem vantagem financeira e comercial, né? Você só entra numa cooperativa porque aquela cooperativa vai te ajudar a ter vantagens financeiras e comerciais. Então, mesmo que um pool de mineração tivesse poder e quisesse atacar a rede, isso destruiria o valor do Bitcoin. Isso não faz nenhum sentido. Os associados do pool não iriam querer fazer isso, entendeu? Por que os associados de um pool de mineração que gastam milhões de dólares para minerar Bitcoin iriam atacar o próprio Bitcoin e perder bilhões e bilhões de dólares em valor de mercado? Não tem nenhum sentido, tá? Então, na prática, isso é impossível, né? A ideia de a centralização da mineração do Bitcoin é uma crítica mais teórica do que prática. Então, na prática, não tem como nem o Satoshi Nakamoto, nem o governo dos Estados Unidos, que é a instituição mais poderosa do mundo, eles não têm nada que eles possam fazer contra o Bitcoin de maneira prática que seja viável. Então, esse medo da parte da segurança da rede é um desconhecimento técnico, né? Um desconhecimento sobre o funcionamento da rede, da segurança, e você só vai perder esse medo quando você começar a estudar como a rede funciona. Pelo menos ter uma noção básica de computação distribuída. E assim, esse tipo de conteúdo já tem aos montes pela internet, assim, tá? É conteúdo que é produzido, sei lá, desde 2013, 2014. Não faz sentido mais eu ficar explicando por que a rede blockchain do BTC é segura e como funciona a mineração do Bitcoin. Assim, tem muito conteúdo, tá? Chega a estar saturado de conteúdo sobre isso na internet. E assim, hoje em dia eu uso um raciocínio muito mais simples para falar sobre a segurança do Bitcoin. Você acha mesmo que se Bitcoin fosse tão inseguro, assim, tão incerto, você acha que países imensos como Estados Unidos da América, ETFs de empresas trilionárias, estariam acumulando Bitcoin? Estariam fazendo reserva estratégica de Bitcoin? E será que Bitcoin é tão inseguro assim que mesmo essas instituições iriam cair nesse papo do Bitcoin? Claro que não, né? Obviamente eles fizeram todo o estudo, eles esperaram o tempo testar, eles analisaram tudo antes de ofertar para os clientes deles ou antes de estabelecer isso como uma política de Estado. E se você quer tirar essas dúvidas sobre a parte técnica do Bitcoin, tem um conteúdo abundante sobre isso lá no canal Bitcoinheiros, né? Que, a meu ver, é um dos canais, dos melhores canais aí sobre Bitcoin. Ali você tem 910 vídeos para assistir, são 6 anos de conteúdos publicados sobre aspectos técnicos e operacionais sobre Bitcoin, tutoriais dos mais variados tipos. E geralmente eu recomendo esse para quem quer o 0800, né? Para quem quer estudar Bitcoin por si mesmo e não quer gastar nada. No meu treinamento, eu só ensino passo a passo do meu próprio setup de autocustódia, né? E do meu próprio setup financeiro. Eu não ensino um monte de coisa lá, eu não ensino a usar hard wallet nem nada do tipo, eu ensino o essencial que eu faço na minha autocustódia e do modo que eu compro, acumulo Bitcoin e opero Bitcoin. É um treinamento exclusivamente técnico do tipo tutorial, de como fazer mesmo, né? Como eu montei minha wallet, como eu acumulo Bitcoin, como eu opero Bitcoin, como eu compro com KYC, sem KYC e tudo mais. Então lá eu ensino isso de maneira técnica, é pra quem quer cortar o caminho. Agora, claro, se você quer estudar cada um dos setups que existe, o Bitcoinheiros aí tem de tudo, tem absolutamente de tudo, né?
né? De hard wallets até setups que você mesmo monta, você mesmo faz. Isso aí é uma opção da pessoa, né? Do indivíduo. E além do medo que vem desse desconhecimento técnico, tem também esse medo que vem do desconhecimento operacional, né? É o medo operacional, por assim dizer. É o medo de falhar, o medo de cometer erros, de fazer burrada, de perder grana com isso. E sim, é verdade, quem faz burrada com autocustódia de Bitcoin perde dinheiro. E pode perder muito dinheiro, tá? O que mais tem ao longo da história do Bitcoin é gente que perdeu dinheiro pra caramba fazendo autocustódia errada ou cometendo erros. A autocustódia de Bitcoin, ela é um superpoder, né? Eu sempre digo que fazer autocustódia de Bitcoin é como você transformar a internet no seu paraíso fiscal. Você realmente livra a sua riqueza de todos os riscos do Brasil, você não vai depender de terceiros, você ganha controle absoluto sobre a sua riqueza, né? Porque o Bitcoin, ele iguala a propriedade à posse, então ele é uma forma de construir um patrimônio imune aí aos impostos, aos governos, às barreiras estatais, enfim, né? Não importa onde você esteja, não importa em qual local da terra você esteja, sua riqueza é totalmente independente daquele local, né? Então isso dá um poder muito grande para você, isso dá um poder, uma liberdade muito grande. Porém, isso significa que você é absolutamente responsável sobre tudo o que acontece com as suas moedas, sobre tudo o que acontece com a sua riqueza. Ou seja, se você comete erro, já era. São perdas irrecuperáveis. É diferente de cometer erros com dinheiro em conta de banco, né? Se essa conta é hackeada no banco, ou se alguma coisa acontece com o banco, o governo vai lá, te protege, cria dinheiro e coloca dinheiro na tua conta de novo. Se você sofre uma fraude, o banco vai lá e devolve seu dinheiro, e assim por diante. Se você comete um erro, você perde a senha ou qualquer coisa do tipo, realmente você vai ter terceiros ali que eles têm controle sobre a sua riqueza e, portanto, eles podem te devolver e te dar segurança sobre a sua riqueza. Agora, com Bitcoin isso não existe, tá? Se você não fizer uma boa segurança operacional, você pode ser hackeado e perder tudo. Se você não fizer um bom esquema de sucessão, se você for de arrasta pra cima aí, suas moedas estarão perdidas para todo sempre, ninguém vai receber essas moedas, seus parentes, seus filhos, enfim, sua mãe, seu pai, né? Se você não tiver um esquema de sucessão montado, automatizado, não tem como fazer isso pelas vias estatais, e as vias que existem por aí, pelo menos algumas, vão exigir que você confie em terceiros, o que não faz sentido. E outras teriam que usar multisig e até tem um custo para fazer isso. Então, acaba sendo complexo fazer o esquema de sucessão com Bitcoin, né? Ainda mais para maximalistas como eu. Se você não aprender a fazer corretamente as transações ali, você pode perder suas moedas, né? Ou ainda, se você não souber fazer as transações dentro da rede, você pode acabar perdendo a privacidade, a segurança, inclusive colocando em risco as suas chaves privadas. E para curar esse medo, é simples, você tem que estudar e praticar, né? Eu mesmo estudei muito, pratiquei, comprei alguns cursos, fui construindo meu setup, fui montando ele, né? Meu setup, na verdade, ele é completo, mas ele é tipo um Frankenstein, porque eu fui pegando uma coisa daqui, uma coisa dali, uma coisa de lá, eu fui vendo o que serviu, o que se encaixava para criar um setup seguro, mas sem muita firula, porque também pode dar problema, né? Se você fizer um setup muito complexo, você acaba se ferrando, mas também se for muito simples, você também acaba se sujeitando a riscos desnecessários, né? Então eu fui praticando. Ultimamente, nos últimos meses, eu tenho praticado mais na questão financeira, porque a parte técnica e operacional para mim já tá safe, né? Agora é muito mais a questão de como operar Bitcoin, como extrair o máximo de vantagem possível da volatilidade dele e assim por diante. Esse tipo de medo você só vai resolver praticando mesmo e tentando, estudando. Tem que criar carteira, montar, tirar, sacar, enviar, até que você adquira ali a habilidade suficiente para você poder montar todo o seu setup, deixar tudo bonitinho, organizadinho, para você poder acumular tranquilo pro longo prazo. Esse tipo de medo você só vai resolver realmente estudando e praticando, não tem o que fazer. Um outro material que me ajudou muito também a perder o medo do Bitcoin, principalmente no aspecto técnico, é a playlist Cripto Raiz do Fausto Botelho com o Carnu, né? Esse aqui foi uma recomendação do 38 e eu fui lá assistir e realmente é bom pra caramba, tá? É uma ótima forma de você entender um pouco mais dos aspectos técnicos da rede e ter noções básicas ali de como funciona a blockchain do Bitcoin. O vídeo ele é interessante porque é uma conversa entre um especialista, né? O Carnu, que é um especialista, explicando pro Botelho, o Fausto Botelho, que é um boomerzão, né? Ele tá explicando ali pra ele a história do Bitcoin, o protocolo, a rede, como funciona, né? O Carnu é um especialista. Então, assim, a conversa fica muito didática, é incrível a didática ali. É tipo uma conversa de bar, só que entre um cara que é especialista e um cara que não entende nada, um leigo. Então fica muito interessante de assistir, de acompanhar, né? Você acaba aprendendo muito ali sobre como funciona e tirando suas dúvidas, algumas curiosidades sobre o começo do Bitcoin, sobre como o Bitcoin foi avançando ali na questão do protocolo. Então é isso, basicamente, para resolver seus medos sobre aspectos técnicos, você vai ter que estudar, vai ter que ter uma noção básica de como funciona a computação distribuída, como funciona o protocolo do Bitcoin, né? Não precisa ser um especialista na área, mas você tem que ter uma noção, pelo menos, de mais ou menos ali de como funciona a rede. E com isso também você acaba lidando ali, tendo pelo menos uma noção de como funcionam as críticas teóricas ao Bitcoin. Por exemplo, a questão da computação quântica, a quebra do algoritmo de hash do Bitcoin, né? Se é possível, em que cenários seria possível ou provável, e se isso vai acontecer ou quando vai acontecer. Então,
você tem que ter alguma noção desses aspectos para você poder ter confiança e convicção no ativo. Já para lidar com os seus medos operacionais, né, sobre o que fazer, como fazer, você tem que praticar, montar sua wallet, fazer transações, depositar, sacar, né, mandar para corretoras centralizadas, descentralizadas, fazer operações estruturadas, montar, treinar, praticar, né, e aí com o passar do tempo você vai se tornando um expert ali no ativo de maneira completa. Bom, agora eu vou falar sobre os medos financeiros. Esses eu acho que eles são muito mais superficiais, né? Apesar de que eles são superficiais, é um medo superficial, mas ele é um medo que talvez ele seja mais forte do que o medo sobre aspectos técnicos e aspectos operacionais. Eles pegam os NPCs, né? Principalmente porque o NPC, ele não tá acostumado a ver esse tipo de volatilidade na bolsa de valores, fundos imobiliários, ações. Então ele se assusta ao ver o Bitcoin caindo 20%, 30% em um mês, e isso acaba afastando ele. Ele acaba não vendo que o Bitcoin, ele tem um desempenho que o desempenho do Bitcoin, ele é mais previsível, por assim dizer, no longo prazo do que no curto prazo. Ou seja, não é um prazo de 1 ano, 2 anos, nem 3 anos, né? Em 5 anos. Tem que pensar em Bitcoin em 5 anos, pelo menos, né? Claro que nos últimos tempos, quem comprou no ano passado, por exemplo, dobrou o capital, né? Quem comprou agora, nesse ano, talvez não dobre o capital, mas vai crescer uns 30%, 40%. Bom, o medo financeiro que os NPCs têm do Bitcoin geralmente levam eles a terem uma alocação conservadora e diversificada. Tem uma frase que nós maximalistas dizemos que é: diversificar é só uma forma diferente de dizer que você terá menos bitcoins. E ter menos bitcoins significa que você será mais pobre. No caso, bitcoins, hoje em dia, já são bem caros, né? Então, diversificar é uma forma diferente de dizer que você terá menos sets, né? Que são as frações de Bitcoin. O medo financeiro é causado pela alta volatilidade do Bitcoin. O preço oscila muito, é uma loucura, né? Isso é ótimo aí para quem opera opções, futuros perpétuos, né? Para quem opera no mercado é ótimo, é maravilhoso. Volatilidade alta é tudo que a gente quer. Volatilidade alta com tendência de alta é uma coisa perfeita, perfeita mesmo para quem opera. Mas para quem não opera, né, acaba assustando aí os normes. Nas finanças tradicionais, a volatilidade é chamada de risco, tá? Inclusive, eu acho que esse é um nome muito errôneo, né? Volatilidade não deveria ser chamada de risco, mas nas finanças tradicionais acaba que se chama volatilidade de risco, e risco, no nosso senso comum, é também conhecido como perigo, né? A gente tem essa associação mental entre volatilidade e risco e perigo. Então, na cabeça do NPC, ele acaba associando o Bitcoin a algo perigoso, né? Porque Bitcoin é arriscado, e é arriscado porque é volátil. Então ele faz toda essa associação maluca, conclui que Bitcoin é muito perigoso, e ele acaba se afastando do Bitcoin, ou acaba, não, vou colocar só 1%, só 2% aqui, senão é demais, é muito arriscado, é muito perigoso, né? Você pode perder tudo e tal, né? Isso não tem muito sentido, na verdade. Tanto é que nós maximalistas dizemos que, por nós sermos extremamente conservadores, a gente só acumula sets. Eu só compro Bitcoin porque eu sou extremamente conservador. Se eu quisesse não ser conservador, eu compraria ações do Brasil. Ações do Brasil são muito mais arriscadas do que Bitcoin. Mas para isso você tem que entender as diferentes noções de risco, né? E para isso eu vou explicar um pouco sobre a origem do porquê que se trata o Bitcoin como uma coisa extremamente arriscada e até perigosa. Eu vou falar aqui sobre as ações das empresas de tecnologia. Essas ações são extremamente voláteis porque representam frações de negócios que são muito complicados, né? Esses negócios relacionados à tecnologia, né, como a Tesla, a Microsoft, eles sofrem grandes riscos aí porque são setores altamente competitivos, mudam o tempo todo e tudo mais. Então as ações dessas empresas, elas oscilam muito no mercado, né? É uma loucura total. Microsoft, Tesla, a Alphabet, que é dona do Google e do YouTube, a Meta, que é dona do Facebook e do Instagram, essas big techs, né, e outras empresas de tecnologia menores, elas são muito, muito voláteis mesmo. Elas são muito sensíveis a qualquer mudança nas condições macroeconômicas dos países, e elas também são muito vulneráveis às mudanças no setor, né? Qualquer tipo de atualização, qualquer tipo de mudança no setor pode fazer com que elas vão à falência. Então, no sistema legado, eles sabem que as ações de tecnologia são voláteis e possuem maiores chances de ir a zero, né? Por isso que elas tendem a dar um retorno maior, mas também elas têm uma maior possibilidade de ir a zero, porque pode falir, né? Você pode comprar uma empresa de tecnologia, ela pode realmente causar uma grande revolução e ter um negócio sólido, ou ela pode ir a zero porque surgiu uma outra tecnologia melhor e assim vai. Só que o erro desses caras é que eles associaram isso ao Bitcoin. Eles trataram o Bitcoin como se fosse uma ação de uma empresa de tecnologia. Isso ficou muito popular quando descobriram a alta correlação do preço do Bitcoin com o índice Nasdaq alavancado 3 vezes. Então, esse aqui é o gráfico, né? Bitcoin versus Nasdaq 3 vezes alavancado, né? E aí, o preço do Bitcoin em branco e o preço do índice em vermelho. Se você olhar bem, desde 2018, o comportamento do preço do Bitcoin, ele se assemelha, ele é muito parecido, ele está altamente correlacionado com o preço da Nasdaq, com a Nasdaq alavancada 3 vezes. Só para você ter uma noção,
O próprio índice Nasdaq, que é o índice das empresas de tecnologia, ele já é extremamente volátil por si mesmo. Então a gente está falando aqui de um índice que é 3 vezes mais volátil do que o próprio índice que já é considerado um dos mais voláteis do mercado. Então sim, esse é um segmento interessante, é um segmento que tem alto potencial de retorno, só que é um segmento extremamente arriscado, tem um risco de falência muito elevado, as empresas mudam o tempo todo ano muda as empresas, às vezes novas surgem, outras vão à falência, e então é um índice muito problemático. E aí se criou a ideia na mente do NPC de que o Bitcoin, por estar correlacionado com ações de empresas de tecnologia, né, e ser extremamente arriscado, então ele é extremamente perigoso, porque ele pode ir e sumir e surgir uma outra criptomoeda, inclusive houve essa narrativa durante uma época, né, de que outras altcoins iriam substituir o Bitcoin, porque uma é mais rápida, a outra é mais isso, mais aquilo, é mais privativa e não sei o que lá, e aí foram surgindo essas narrativas ao longo do tempo, para dizerem que iriam desbancar o Bitcoin, e muita gente acabou criando essa associação de que o Bitcoin é como uma ação de uma empresa de tecnologia que eventualmente pode ir a zero, né, e aí até na imagem ali, se você vê, tem um texto ali em cima e tem um pato, né? Ela faz essa associação, né? Se parece com um pato, caminha como um pato e faz quack como um pato. Então talvez seja um pato. Então isso foi espalhado por aí, né? Então, se o Bitcoin se parece com uma ação de tecnologia e se movimenta como uma, então o Bitcoin deve ser tratado como se fosse do segmento de tecnologia, como se fosse uma ação de uma empresa de tecnologia. Então ele é extremamente arriscado, ele é muito perigoso, ele é muito volátil, então o ideal é que você tenha 1%, 2%, 5% da sua carteira de investimentos em Bitcoin, né? Essa foi a conclusão que eles tiraram, né? Eles tiraram a partir de todo esse raciocínio. Porém, na verdade, isso não tem sentido nenhum quando você estuda os fundamentos. E aqui entra numa discussão muito mais filosófica, que alguns perceberam antes, outros estão percebendo agora. O Bitcoin não corre riscos como as empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia precisam ser negócios lucrativos, elas assumem dívidas, elas podem ir à falência, elas estão sujeitas às regulações dos seus países, elas são gerenciadas por seres humanos, né, como o Elon Musk, que podem falhar e tomar decisões ruins. Então, elas realmente correm muitos e muitos riscos fundamentais. Já o Bitcoin não tem nada disso. O Bitcoin não é um negócio para ir à falência. Ele é um token em uma rede. O Bitcoin não assume dívidas, ele não está sujeito às regulações do Brasil, da China ou dos Estados Unidos. Ele também não é administrado por ninguém. Não tem um CEO do Bitcoin. Do ponto de vista dos fundamentos, o token Bitcoin se assemelha muito mais a uma barra de ouro. O ouro não tem CEO, o ouro não toma dívidas, o ouro não pode falir, o ouro é simplesmente um metal, e metal não é uma empresa, não é um negócio. E o mercado tradicional começou a se dar conta desse erro de comparar Bitcoin com ações de tecnologia muito recentemente, tá? Mais precisamente no ano passado, quando começaram a explodir aí os ETFs e as empresas que fazem acúmulo de BTC. A BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, né, uma gestora trilionária, ela lançou um paper chamado Bitcoin, um diversificador único, justamente criticando essas comparações e questionando se realmente o Bitcoin é um ativo que se assemelha às ações de tecnologia, né? Será que o Bitcoin é realmente ele se assemelha às ações de tecnologia ou ele se assemelha ao ouro? Beleza, o Bitcoin tem alta volatilidade, mas ele não corre os mesmos riscos fundamentais que as empresas de tecnologia. Então acaba não tendo sentido essa comparação e esse tratamento que os normes dão ao Bitcoin nas carteiras de investimentos deles, como se Bitcoin fosse como a Tesla ou a Apple. E também é bem importante entender um outro equívoco dos noobs. Existe uma medida convencional muito mais sofisticada de risco, que é o índice Sharpe, né? O índice Sharpe, basicamente, ele vai considerar a relação entre o risco e o retorno. Ele não é simplesmente a volatilidade, é a volatilidade comparada aí com o retorno do ativo. E pelo índice Sharpe, olha que interessante, o Bitcoin se assemelha ao ouro. Embora o Bitcoin tenha uma volatilidade extrema, muito alta, o retorno extremamente alto dele acaba compensando a volatilidade assumida. Vamos dizer assim, o índice Sharpe, ele desconsidera o movimento em si e considera muito mais o movimento e a direção do movimento. Porque o Bitcoin oscila muito, mas ele oscila muito para cima. Então isso, teoricamente, deveria significar que ele não é tão arriscado quanto dizem. Então, mesmo se a gente pegar uma noção de risco muito mais sofisticada dentro das finanças tradicionais, que não tem a ver só com volatilidade por si mesma, o Bitcoin não tem nada a ver com empresas de tecnologia, mas sim tem mais a ver com o ouro, que historicamente foi o ativo de proteção supremo. Isso acaba literalmente bugando os algoritmos financeiros, né? Esse Felipe Rabelo, sem querer, defendeu o Bitcoin lá no Twitter, né? Isso aqui é antigo, é uma postagem... É uma postagem antiga, não sei se foi em 2023 ou 2022 que ele fez isso. Ele falou assim, portfólio montado através de machine learning. Estudo de hoje. Zero interação humana no peso dos ativos ou momento de compra e venda. Inicialmente com opções limitadas de ações para poder observar o comportamento de cada uma. Algoritmo de otimização. Basicamente ele estava testando lá um portfólio montado através de machine learning, né? Então essa era a ideia. E aí ele comentou embaixo assim, fato divertido, tem que retirar manualmente o Bitcoin das opções de ativos, senão todos os algoritmos de otimização que já testei vão mandar alocar nele pesadamente. Aí ele falou assim, não tem nada a ver com os fundos da Real Investor, obviamente.
Ou seja, se você usar medidas convencionais de risco do mercado financeiro em algoritmos, o Bitcoin acaba superando tudo. Os algoritmos automatizados vão mandar você alocar tudo no Bitcoin, ou pesadamente nele, tipo 90%, 80%, 95% em Bitcoin. Essa é uma prova cabal e até engraçada de que o Bitcoin realmente é superior, mesmo considerando aí o tal risco financeiro, né, a volatilidade do Bitcoin. O cara ali sem querer fez uma defesa do Bitcoin. Como ele tem que lidar com um boomerzão que prefere baixa volatilidade, né, o que significa empobrecimento ao longo do tempo, ele teve que enfatizar no último tweet dele ali que os fundos ali do grupo dele não tem nada a ver com Bitcoin, né? Não tem nada a ver com o melhor ativo do mundo, né? Não. Os algoritmos mandam alocar pesadamente em Bitcoin, mas a gente vai tirar isso dos algoritmos. Bom, eu mesmo nem sequer colocaria R$1 nesse fundo aí, né? Porque imagina, se é um fundo que não vai ter o melhor ativo do mundo, não faz sentido colocar dinheiro nisso, né? Enfim, a única verdade é a seguinte: se você ignorar Bitcoin, não estudar Bitcoin, agora é como se você fosse um boomer que ignorou a compra de terrenos e imóveis na década de 70. Quem não fizer suas compras vai se arrepender amargamente no futuro. Aliás, muitos já estão se arrependendo desde o ano passado ou do ano retrasado, né? Tem muita gente que já se arrepende, muita gente que está se convertendo agora, né? E cada um vai comprar o Bitcoin ao preço que merece. E aí, lá em 2060, 2070, é melhor não ficar choramingando e criticando o governo para que ele dê auxílio para os aposentados e para os beneficiários do INSS, tá? Porque o boomerzão que ignorou os imóveis nas décadas de 70 e 80, deixou de comprar terrenos, terras, e viveu como se nada tivesse acontecendo, agora depende de migalhas do INSS para sobreviver. Enquanto isso, o boomerzão que estudou os imóveis, que comprou, que aproveitou, que acumulou uns 4, 5 terrenos aí, hoje em dia vive de renda de aluguel, né? Tem um patrimônio multimilionário em imóveis, e assim vai. E acredito que para nossa geração é isso que vai acontecer, né? Hoje em dia, quem está estudando Bitcoin, acumulando, poupando, lá em 2060, 2070, vai estar tranquilo, vai ser multimilionário, vai ter uma renda enorme lá com Bitcoin, não vai precisar nem vender Bitcoin, vai poder alavancar em Bitcoin em moeda fiat, né? Inclusive eu vou fazer um conteúdo sobre isso lá no Substack. Enquanto quem está ignorando Bitcoin ou quem está fazendo alocação conservadora em Bitcoin, colocando 200, 300 reais todos os meses ali, enquanto poderia estar colocando 1.000, 2.000, lá em 2060 vai estar numa situação realmente delicada, vai estar passando fome, dependendo de migalhas do governo, né? E chorando para o governo aumentar 200 reais no salário mínimo. Então estude Bitcoin, perca esse medo, né? Estude para perder o medo, para adquirir convicção, confiança no ativo e vá acumulando, acumulando, porque ainda tá muito fácil ser milionário em dólar comprando Bitcoin agora, tá? Eu prevejo aí que quem tiver 150, 200 mil reais em Bitcoin agora conseguirá ser milionário em dólar entre 2035 e 2040. Eu expliquei sobre isso nesse meu outro vídeo, então veja porque é muito importante.